tudo tranquilo? Podemos começar a partir da parte dos ativos hoje? Sim, Fábio, ali, que nem conforme eu comentei, foi devido a licença que tu está utilizando, tá? Devido à licença ali, até peço que todos confirmem, tá? Na hora que vocês abram o sistema, no canto esquerdo embaixo tem a licença que vocês estão utilizando. Então eu peço que vocês confirmem. A licença deve ser a licença Enterprise, tá? Que daí com essa licença vocês conseguem ter acesso a todo o sistema. Caso algum de vocês não tenha, né? Que foi o caso do Fábio, que está com a licença Professional, tem que entrar em contato, tá? Com a Ana ou com o pessoal do suporte para fazer a alteração da chave lá para poder abrir para a licença Enterprise. Dentro da licença Professional, tá? Não é possível acessar o aplicativo de plantão por escala, que seria aquela que tu monta as escalas 12 por 36, 24 por 72, que é baseada em horas, tá? Como ele é um aplicativo externo, ele só é liberado a partir da licença Enterprise. Ou se tu adquire separadamente na licença Professional, daí tu tem que acrescentar esse aplicativo. O único que vem na licença Professional, tá? É o aplicativo de solicitação de serviço. Então ele é o único aplicativo que tem liberado na licença Professional, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente então dar início a essa parte de treinamento do Sigma, a parte dos ativos, tá? Então, tá? Como a gente combinou ontem, hoje a gente vai ver toda a questão de ativos, tá? Vamos passar também pelo planejamento da manutenção e a questão de estoque. Então, dentro do pilar de ativos, ainda no módulo de planejamento, tá? A gente tem os cadastros de máquina, de tag, de equipamentos e de componentes, que o componente seria uma subtag, tá? Aí tem que ver a necessidade da empresa de utilizar ou não. Temos o cadastro de carga-máquina, né? Que esse cadastro de carga-máquina é muito importante para a questão da disponibilidade. Então é através dele que a gente vai conseguir medir depois disponibilidade de máquina, vai conseguir tirar os relatórios de máquina parada. Então é através dessa carga-máquina que a gente consegue ter essa medição referente aos ativos, tá? Cadastro de famílias, então aqui também a gente tem um cadastro para fazer o cadastro das famílias, tanto de máquina, quanto de equipamento, quanto de tag, se for preciso, cadastro de família de peças, até família de funcionários. Então aqui a gente faz o vínculo, tá? Então, conforme a necessidade, a gente geralmente faz cadastro, tá? Para família de máquina e para família de equipamentos. E às vezes família de peças também pode se utilizar, tá? Então temos o cadastro de ficha técnica, que a gente vai ver um por um, tá? Como é que funciona, como é que faz cada cadastro. Então aqui na ficha técnica tu consegue colocar os itens referentes a cada máquina. Então tu pode montar a ficha técnica da tua máquina. Por exemplo, tá? Pode verificar a data de fabricação, modelo, potência, né? Peso. Então tudo isso tu consegue montar na ficha técnica. Tem aqui o botão de transferência, tá, pessoal? Esse botão de transferência a gente utiliza para quando quiser fazer a transferência de um equipamento para outra máquina, sabe? Então um equipamento, por exemplo, o equipamento é o motor, então tu vai tirar o motor para tirar de uma máquina e colocar para outra, e tu quer ter esse histórico dessa transferência, quando tu tirou, né?
Porque tu pode simplesmente lá mudar a hierarquia, vai lá no equipamento, muda a hierarquia lá da localização dele, que a gente vai ver essa questão, né? E deu, simplesmente fez isso, abriu uma ordem de serviço, fica registrado no código do equipamento, fica tudo salvo lá. Mas tem aqui também a opção que depois, se tu quiser tirar um relatório de cadastramento das transferências, ele mostra ali todas as transferências que tu fez de um motor de um equipamento para outro, tá? Então aqui a gente também tem alguns botões, gerador de tag automático, hierarquia do tag, então para te visualizar. A mapoteca é onde tu consegue colocar imagens, manuais em PDF. Então lembrando que aqui na mapoteca tudo tem que estar salvo lá na pasta do Sigma, tá? Na pasta de instalação do Sigma, para que todos os locais busquem o mesmo caminho. Aí tu consegue anexar, né, planta, estrutura, manuais, então fotos, tudo isso tu consegue aqui na mapoteca. E o algoritmo de criticidade é para te medir a criticidade da máquina para depois tu utilizar, né? Até na questão de tu ter os parâmetros da própria máquina lá na hora de tu fazer o atendimento, tá? Para saber o peso de cada uma na hora de fazer o atendimento. Então tu tem ali a criticidade de cada uma, né? Porque a gente sabe que a criticidade é baseada muito na questão da segurança, né, e na questão da produtividade. Então varia ali, tem umas perguntas, o próprio sistema já dá as perguntas, né? Então tu consegue montar isso, nós vamos ver botão a botão, tá? Tá, então, por onde a gente começa para fazer esses cadastramentos, tá? Na hora de tu fazer, na hora que tu for fazer lá a implantação dentro de cada empresa, tu vai ver as cargas, máquinas que tem, né? Então tu vai ver o horário, qual é que é a disponibilidade de cada uma para te montar. E quais as famílias de máquina que tem. Então tu pode cadastrar a carga máquina. Então para te fazer o cadastro de carga máquina, tu acessa o botão da carga máquina e vai montar o turno de trabalho da máquina, tá? Então aqui, turno 24 horas, por exemplo, tá? Tu pode colocar aqui a descrição, né? Dá um enter e ele vai habilitar para te preencher de segunda a domingo. Então aqui o preenchimento é de todos os dias. Aí caso um dia a empresa não trabalha, ou qualquer coisa nesse sentido, assim, de sábado, domingo a empresa não trabalha, então tu não precisa preencher. Lembrando, tá, que aqui o horário começa, aqui o horário é diferente lá do horário do plantão lá do funcionário, tá? Lá na escala fixa tu consegue botar que ele começa às 10 horas da noite, né, no dia anterior e termina às 6 da manhã. Aqui não, aqui ele vai contar por dia. Então, por exemplo, vou indicar que ele trabalha 24 horas por dia, na segunda-feira. Ele começa, vamos montar um turno assim que ele trabalha 24 horas por dia, porém ele começa no domingo de noite às 22 horas e termina no sábado à noite às 22. Então, a gente vai montar como se tivesse um dia de intervalo, tá? Então, aqui a gente monta, preenche aqui, clica em cima, tá? Início e fim. Então, da meia-noite até as 23h59, eu posso clicar em preencher, ele vai fazer o preenchimento de todos os dias. Porém, no sábado, ele começa na meia-noite de sábado e termina às 22 horas. E no domingo, ele começa às 22 horas e vai até as 23h59. Então, ele vai ter esse intervalo, do sábado até o domingo, tá? Então, varia de empresa para empresa, conforme a necessidade de cada um. Conforme a máquina, tá? Então, às vezes tem setores que trabalham um turno, tem setores que trabalham 2 turnos, tem setor que trabalha 24 horas, que não pode parar. Então, tudo isso tu vai montar conforme o controle que tu quer ter da manutenção,
tá? Então é baseado no controle que tu quer ter disponibilidade de hora, diferente da questão de produção, tá? Porque às vezes a produção não tem demanda e a máquina está lá parada, mas ela está parada por falta de demanda da produção, então ela está ociosa, ou ela está em setup, então é questão de produção, tá? Então, que a gente tem que entender que aqui a carga máquina, a escala de trabalho que a gente monta para a máquina, é o que a manutenção é cobrada, em questão de disponibilidade, certo? Fiz o preenchimento, tá? Aqui tem uma aba de paradas programadas. O que seria essa aba de paradas programadas? Por exemplo, eu tenho 3 turnos na empresa, tá? E cada turno, no final de cada um, ele tem 10 minutos de parada. Então eu posso criar aqui um código, tá? E colocar uma parada aqui para ela. Então, parada de limpeza. Então ela para, tem 3 turnos, para 10 minutos cada turno, dá um total no dia de 30 minutos de parada. Clica em calcular, né? Monta aqui, clica em calcular e ele vai ficar registrado. E aí esse valor lá ele já vai abater lá no tempo de máquina parada lá, que essa parada ela já está programada dentro dessa escala de trabalho, tá? Então eu monto aqui, já tem programada essa parada de limpeza, tudo certo, clico salvar, está registrada a minha escala de trabalho para a máquina. Alguma dúvida até aqui em relação à escala de trabalho? Tá? Qualquer dúvida que for surgindo, podem ir perguntando, tá, pessoal? Vocês podem montar vai variar de empresa para empresa. Cada uma vai montar da forma que necessita, tá? Outro cadastro que a gente indica fazer antes de cadastrar a máquina é a família, tá? É o cadastro de famílias. Então, se a gente já tem pré-definidas famílias, por exemplo, eu sei que na minha empresa eu tenho injetoras, eu tenho centro de usinagem, eu tenho máquinas de corte, tenho prensas, eu posso estar montando aqui as famílias dela e até através dessas famílias eu depois fazer a codificação delas, né? Então, colocar o código de cada uma. Por exemplo, tá? Eu vou criar aqui uma família de prensas. Eu já tenho ela aqui no meu banco de dados, mas vamos supor que é um cadastro novo. Vou cadastrar aqui PRE, dou um Enter e ele vai me habilitar para fazer os preenchimentos, tá? Aí eu vou dar a descrição da família, vou indicar aqui o tipo, tá? Então aqui essa família eu estou criando para máquina, para tag ou para algum equipamento. Se eu estou criando essa família para peças ou se eu estou criando essa família para funcionários, tá? Aqui eu indico o tipo dela, né? Nesse caso é para máquina, né? A sigla ele já puxa automaticamente. A criticidade aqui eu posso estar mudando, né? Que é através do nível de criticidade, que depois a gente vai verificar lá, a questão de prioridades também de atendimento, tá? Que a gente pode colocar. E aqui são as normas técnicas que abrangem nessa máquina. Por exemplo, normas de NR10, que é a questão de segurança da máquina, né? Então, se fosse algum vaso de pressão, alguma caldeira, a gente pode colocar NR13. Então, pode estar montando aqui a norma e incluir para ficar salvo. Para a gente saber qual é que é a norma que ela trabalha, né? As normas no qual ela trabalha. Então aqui eu já tenho uma cadastrada de NR10, tá? Posso utilizar, mas se eu quiser cadastrar uma norma nova, vocês podem ver que tem um Czinho aqui do lado. Esse Czinho é uma tela de acesso rápido ao cadastro aqui, então eu posso estar criando, né? NR13, que é vasos de pressão e caldeiras. Então criei a norma, posso vincular ela aqui, tá? Clico em incluir norma. Então aqui eu posso colocar, tá? Eu quero excluir, não é essa norma, para prensa não tem.
eu vou lá e excluo. Para prensa NR10, que é a norma de segurança, tá? Pronto, foi lá e fiz a colocação da norma, tá? Aqui eu tenho outros cadastros, tá? Que eu posso incluir. Geralmente isso é feito no decorrer do tempo, tá? No decorrer da gestão. Na implantação a gente até não coloca porque são muitas informações, tá? Mas pode ser colocado também se a empresa já tem definido peças que são utilizadas nessa família, sintomas, né? Então, que geralmente acontece nessa família, a gente pode vincular. Aqui o cadastro visual, a gente, depois que é feito os cadastros da família, vincula as máquinas, a gente consegue visualizar aqui através desse cadastro virtual. Serviços, que a gente vai ver quando entrar lá na questão de cadastro básico de OS, tá? E lista de atividades para fazer as preventivas. Então, a gente vai ver essa questão do serviço. Então aqui para replicar, então a gente pode replicar para máquina, para tag, para equipamento, então para tudo que for, tá? Então se eu quiser replicar o cadastro dessa família, eu clico em replicar e ele vai fazer a replicagem dessas informações, tá? Aqui eu consigo visualizar preventiva, então, mas pontos de lubrificação, ver os planos de preventiva. Então os pontos é bastante importante a gente colocar, porque depois quando a gente fizer um cadastro de máquina e vincular uma máquina, ele já vai puxar automaticamente esses pontos. A gente vai ver também quando a gente entrar em questão de lubrificação, tá? Então isso tudo a gente consegue cadastrar no cadastro da família já, tá? Isso já é possível. Mas as informações básicas iniciais que a gente indica, tá? Na hora de fazer a implantação, é o código, a descrição da família, o tipo, tá? E qual tipo que ela pertence. Aí nível de criticidade, prioridade, se já tem pré-definido isso, ótimo, já coloca, né? Normas que ela atende, se já tem, já coloca, tá? Não tem problema. Então as informações que já tem, se a empresa definir que quer colocar, já pode ir colocando, tá? E aí clica em salvar. Aí eu crio a família. Por base na família, depois a gente vai montar as máquinas, tá? Então a gente fez o cadastro da carga máquina, então são informações importantes referente à disponibilidade. E a gente fez o cadastro de família, tá? Então o cadastro da família é para a gente começar a montar lá. Vamos fazer um cadastro de máquina agora, tá? Então dentro do cadastro da máquina, que é o meu ativo principal. Isso varia muito de empresa para empresa, tá? Então a gente tem que analisar bem o que a empresa controla, o que ela quer controlar, quais são os indicadores que ela quer controlar. Porque às vezes é uma linha, a máquina eles consideram como uma linha inteira. E dentro dessa linha a gente, por exemplo, tem a parte de corte, tem a parte de dobra, por exemplo, para tubulação, né? Então tem a parte que entra a chapa, então entra a parte do carro de transferência, onde entra a chapa. Tem a parte de corte, tem a parte de dobra, então eles podem colocar como uma linha, né? E dentro dessa linha ali, no setor, ele cadastrar como uma célula, por exemplo, né? E aí ele vai conseguir extrair gráfico, relatório lá pelaquela célula. E aí ele cadastrar cada máquina individualmente, né? Cada estação individualmente. Então varia de empresa para empresa a necessidade de cada uma, o tamanho de cada uma, isso tem que ser avaliado antes, tem que ser sentado e definido junto com a gestão da manutenção o que eles querem controlar, para poder entender, né, na hora de fazer o cadastramento e procurar atender eles da melhor forma possível, tá? Então tem essas opções. O cadastro de máquina, então, para nós é o ativo principal, e esse cadastro eu tenho que fazer, tá? Tag e equipamento são cadastros secundários que não tem a obrigatoriedade de fazer de início, mas claro que se já tiver tudo isso pré-definido e separado, tu já cadastra, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as empresas não têm, principalmente a questão de equipamentos, né? Não tem a rastreabilidade de todos os equipamentos que tem, todos os motores que tem atuando. Tá, e aí aí eles têm que ir fazendo conforme for controlando. Se já tem, ótimo, monta a planilha lá e faz a importação com os vínculos corretos, tá?
Então, mas a máquina tem que ser cadastrada. Então, para fazer o cadastro de uma máquina nova, clique no botão de máquina, tá? Aqui eu vou indicar o código. Então, vamos lá, seguir o exemplo de uma prensa, por exemplo. Se é uma empresa que tem, vamos lá, é uma empresa pequena, né, que vai ter 4, 5, 20, 30 máquinas, por exemplo, para cada família, no caso, a gente não precisa colocar 3 dígitos, coloca 2 dígitos só que é o suficiente, tá? Ah, mas se é uma empresa muito grande, que pode ser que tenha família que tenha mais de 100 máquinas, e aí eu quero controlar cada uma, então eu vou colocar aqui 3 dígitos, mas a gente sempre procura utilizar, né, o código da família inicialmente, tá? Para poder fazer o cadastro. Então ficou em vermelho, esse código ainda não existe, posso cadastrar sem problema nenhum, tá? Dou Enter, né? Então sempre digitei o código, clico Enter para habilitar as outras funções, tá? Tanto se já tem cadastro ou se é um cadastro novo. A descrição, né? Então aqui eu posso botar a prensa de 80 toneladas, posso botar o modelo dessa prensa, a marca, né? Então fica a meu critério. Aqui a criticidade dela eu posso colocar, mas depois a gente vai ver que tem lá o algoritmo de criticidade que a gente pode calcular lá e daí depois automaticamente vincula aqui. O número de patrimônio dessa máquina, né? Então eu tenho o número de patrimônio, já posso vincular. E aqui eu vou colocando os vínculos, tá? Para mim montar o meu organograma, né? A minha hierarquia de cadastro, tá? Então aqui a prensa, né? Então que é a minha família. O centro de custo, né? Vamos lá que eu cadastrei o centro de custo lá para a família de prensas, tá? Então, eu não cadastrei o centro de custo para essa máquina, eu não tenho o centro de custo cadastrado ainda. Eu posso vir aqui, tá, nesse botão e abre automaticamente a tela, tá, de cadastro de centro de custo. E posso fazer o cadastro aqui do centro de custo e já posso utilizar aqui, tá? Então sempre quando eu tiver esse Czinho do lado, pode fazer o cadastro, tá? Vou vincular a uma célula ou a um processo, então fica conforme o meu cadastro lá, tá? Só um pouquinho, tá, pessoal, que travou o sistema aqui. Tá? Então aqui eu clico a célula, tá? Vou lá, seleciono a célula que eu quero, então automaticamente ao clicar Enter já vai puxando o processo, já é para puxar o prédio, o departamento.